Marília Mendonça, né? E muito difícil para nós videntes, para muitos videntes que sentiram a canalização, que sentiram o recado, o alerta, né? Dessa tragédia, infelizmente, é muito complicado a gente estar passando uma notícia assim, né, gente? E tudo aconteceu muito rápido e muitos perguntam, né, como que está o espírito agora de Marília Mendonça, como que foi essa partida, como que foi o chegar no plano espiritual, como que foi o se desligar da matéria, né, a desacoplação do espírito dela da matéria, porque a gente nada mais nada menos é acoplado à nossa matéria, tá, gente? Essa carne que a gente tem, ela é emprestada, ela é moldada e ela é emprestada. A gente vem com o nosso espírito, tá? E a gente acopla a nossa alma, o nosso espírito, tá? Próximo à nossa matéria, a nossa carne. Então, quando a gente encarna, é porque a gente coloca carne no corpo. Quando a gente desencarna, é porque a gente tiramos a carne do corpo, tá? E a carne foi algo que foi muito usado lá na época de Jesus, né? Foi muito torturado, porque a carne de Jesus foi muito torturada naquela época. E Marília Mendonça chegou no plano espiritual, tá, gente? Dormindo. Ela não chegou lá acordada, ela precisou passar por esse momento, por esse sono da espiritualidade, tá? Para poder se recompor dos desgastes que ela teve no espírito dela, na matéria dela, para ela poder entender quando ela acordasse, tá? Que ela ainda não acordou, eu ainda não vejo ela acordada no plano espiritual, eu ainda vejo ela adormecida junto ao Bahia, tá? Os dois estão juntos no mesmo hospital espiritual, onde eles estão passando ali por cuidados do espírito, tá? Quando ela acordar, possivelmente vai demorar uns 3, 4 meses para o espírito acordar, tá, gente? Possivelmente ele vai querer rever as pessoas que ela via no cotidiano dela, mãe, filho, ex-marido, porque tinha contato, as amigas Maiara e Maraísa. Ela vai querer se conectar com essas pessoas. Então nós teremos aí um sinal que Marília Mendonça já está acordada no plano espiritual, porque ela trará muitos avisos em forma de sonhos, tá? Em formas de acontecimentos. Então eu queria deixar um recado aqui que o irmão dela, Vitor, se eu não me engano Gustavo Vitor, né? Que é a dupla que o irmão dela lançou, acho que 2 dias antes do falecimento dela. A dupla do irmão dela aí, que eles estão começando agora, vai crescer, tá? É uma dupla que vai ter um movimento profissional muito grande devido a esse processo da espiritualidade, quando Marília Mendonça começar aí a cura e a evolução espiritual dela, tá? Ela tinha a doutrina dela, ela vai entender, ela vai compreender essa partida. Uma palavra que a mãe dela usou muito linda, tá? Muito linda, e teve um poder muito forte isso com a alma, com o espírito da partida de Marília Mendonça, que foi aquela palavra que ela usou, né? Deus me deu, Deus levou, bendito é os nomes do Senhor. Isso é um hino, né, gente? Lindo, maravilhoso. E ele traz uma palavra, uma profecia, ele traz aí para nós algo que, queira ou não, é um conforto. O conforto da fé, ela não pede doutrina. Quando Jesus falou, vinde a mim, como tu estás, ele não falou da sua roupa, tá? Ele falou da sua fé. Vinde a mim com o tamanho que a sua fé está, tá? Então, se você for partir aí para o lado espiritual ou para qualquer doutrina, gente,
Não vá pelo nome, pelo rótulo da igreja, ou pelo rótulo da sensitiva, não. Ou pelo rótulo da igreja católica, ou pelo rótulo do padre, não. Vá pela fé. Porque se você não for pela fé, você não precisa ir em lugar nenhum, tá? Porque não adianta você ir por ir, tá? A gente temos que ter fé. E isso é o que a Marília Mendonça tinha aqui em terra. Muita fé. Então o espírito dela, quando acordar no plano espiritual, será um espírito muito evoluído, tá? É um espírito que ele não sofrerá por muitos danos. Mas lógico que ele está com hematomas, lógico que ele passará por dor, lógico que ele passará por sofrimento, porque ele se desligou de algo rápido, de algo que ele deixa para trás. E é difícil quando você está do outro lado, você vê pessoas que amam aqui desse lado e não poder conversar, tá, gente? Então é isso. O que causou a espiritualidade dar a permissão de acontecer um trágico acidente desse, gente? Destino, sim. Destino, sim. Obras do mal, sim, também. Pessoas com inveja. Quem é visto é lembrado. Quem é visto é escutado. Você entendeu, gente? Ela estava no auge da carreira dela, sendo vista, muita gente orgulhosa dela, muita gente falando bem dela, mas muita gente querendo derrubar ela no abismo, tá? Então isso é muito complicado para grandes artistas que estão aí na mídia, tá? Precisa ter fé, cuidado espiritual, tá sempre aí do lado do nosso grande divino Pai Eterno, tá, gente? Paulo Gustavo. Já faz aí um tempo que ele faleceu, foi trágico também o acontecimento da morte dele, infelizmente com essa doença que a gente estamos enfrentando ainda, que ainda não acabou totalmente, né, gente? Já tivemos aí uma boa respirada, vamos dizer que a água já saiu do pescoço em relação ao Covid, né? Mas ainda não acabou, gente, precisamos ter cautela ainda, buscar aí, se puder, usar máscara, não fazer aglomerações, por favor, tá, gente? Eu não vejo o Covid criando força, tá? Falando nisso, eu tô vendo que tem gente me perguntando aqui se vai voltar, ter mais alguma onda. Eu não vejo criando força, não. Eu vejo a ciência aí criando mais remédios, tá? Eficazes, e a ciência aí cada vez mais criando força aí para matar esse vírus, tá? Então, cada vez mais a gente vai perder. Voltando, Paulo Gustavo, gente, como está no plano espiritual? Como chegou no plano espiritual? Paulo Gustavo, sim, chegou acordado no plano espiritual, porque antes da partida dele, ele passou por um processo já de hematomas na terra. Então, ele já teve um resgate kármico antes de ir, tá? Antes de ir para o plano espiritual, ele já passou por aquele resgate kármico. Tá? Então ele chegou no plano espiritual, vamos dizer, já numa fase de tratamento das cicatrizes. As cicatrizes dele já estavam cicatrizadas, as dores que ele tinha que passar, ele já passou aqui, na Terra. Tá? Lá, quando ele chegou lá no plano espiritual, ele precisava entender o porquê esse resgate kármico na vida dele. Que ele teve que ir, fazer sucesso, ganhar nome na fama, ganhar nome na mídia, de repente vem uma pandemia e ele é uma das pessoas que estava na lista de desencarne coletivo, tá? Porque o que nós sofremos com essa pandemia foi um desencarne coletivo, né? Vamos dizer que foi um resgate de muitas almas, tá? Que estava, infelizmente, com algum resgate a ser cumprido lá em cima. Tá? Não porque ele partiu, porque ele tinha que partir, era destino, não. Essa pandemia que teve foi um resgate de almas. Lá em cima também precisa de funcionários, também precisa ser preparado almas e espíritos para cuidar dos espíritos que chegam. São almas que chegam diariamente, tá? Em todas as dimensões, em todas as colônias. Tá? Então tem colônia lá no espiritual, tem a colônia de tratamento psiquiátrico, tem a colônia de tratamento emocional,
tem a colônia dos suicidas, tem a colônia dos abortos, tem a colônia dos assassinos, tem a colônia dos mentirosos, porque tem muita gente que acaba se envolvendo em mentira, falcatrua e acaba adquirindo óbito através disso, você sabia? Porque acaba fazendo tanta coisa errada e a pessoa acaba aí passando por situações que acaba seguindo num caminho errado e acaba chegando lá no óbito. Então, gente, quando o Paulo Gustavo chegou no plano espiritual, ele foi direto a uma escola de ensinamento. Ele está sendo ensinado e ele já está no plano espiritual resgatando almas que estão partindo, tá? Então, almas que estão indo, pessoas que estão sofrendo karmicamente com doenças. O processo da partida do Paulo Gustavo não foi um processo simples, foi um processo doloroso. Ele foi entubado, ele saiu do tubo, ele voltou para o tubo, ele colocaram pulmão artificial. Então tudo isso que ele viveu naquele momento dele foi um resgate kármico que ele estava passando em terra, tá? Então muitas coisas ele já cumpriu ali, porque antes dele vir, antes dele reencarnar, ele aceitou passar por isso. Então ele falou: no meu desencarne eu irei e eu aceito passar por isso, isso e isso, tá? Então é aí. Sente saudade dos filhos? Muita. Foi o que ele mais sentiu, filhos e mãe, tá? É o que mais doeu no coração do nosso querido Paulo Gustavo. Nós temos que orar muito, nós temos que sentir saudade? Claro, gente, a gente somos seres humanos, a gente não somos de ferro, tá? Toda vez que eu sentir saudade de um ente querido, Bianca, como que eu devo agir para esse ente querido não sentir? Porque eles, os espíritos, as almas, eles sentem a nossa energia, o que nós emanamos para ele, tá? Então, se nós estamos em desespero porque aquela pessoa partiu, aquela alma, aquele espírito vai ficar em desespero no plano espiritual. Se nós estamos em paz, aquele espírito ficará em paz no plano espiritual. Como eu devo agir? Oração, gente. O telefone do céu, o telefone de qualquer plano espiritual, de qualquer dimensão espiritual é a oração, tá? Ele é tocado com a oração. Sentimos saudades? É ótimo, é legal, às vezes é gostoso a gente lembrar dos bons momentos que pessoas que a gente amamos, a gente participou. Somos gratos a ter essas duas pessoas tão lindas que viveram aqui na Terra e tivemos a oportunidade de conhecer a Rainha da Sofrência e o Rei do Riso, que é o Paulo Gustavo e a nossa querida Marília Mendonça. Gente, é maravilhoso. O céu deve estar em festa, viu? Os planos espirituais estão em festa, pode ter certeza, com duas pessoas aí que trazia tanta coisa boa pra gente. Por que eles irão sofrer lá? Eu não entendo. Você entendeu? Então eu acredito na doutrina que eu leio, na doutrina espírita, que lá é um tijolinho em cima de tijolinho, é uma construção de melhora todo dia do nosso espírito, tá? Falando de mais um artista que já faz um tempo também que partiu para o plano espiritual, muito querido, nosso querido Gugu, né, gente? Muita gente vem perguntando para mim também, e o Gugu? Pararam de falar dele, muitos acontecimentos aí ficaram com a herança, as filhas brigando com a tia, todos esses acontecimentos na família, Rosemiriam, também apareceu um suposto namorado, né, gente, dele, e muita gente falando aí do Gugu, como ele estaria no plano espiritual com tudo isso. O Gugu não está bem, tá, gente? O Gugu não está bem. Infelizmente, em algumas das minhas passagens, em alguma das minhas idas ao plano espiritual, às dimensões espirituais, tá? Eu encontrei com a não aceitação da morte e da partida, tá? Do Augusto Liberato. Eu encontrei com ele em um plano
tá? Ele estava rodeado de espíritos trevosos, espíritos da primeira dimensão, espíritos que são usados para magia, espíritos que são usados aí para outros, enfim, rituais aí satânicos, coisa pesada, gente. Infelizmente o espírito do Gugu estava lá próximo, tá? Ele não queria sair, era uma opção dele, era uma opção ligada ao dinheiro, ligada à materialidade, porque através de lá ele conseguiria chegar mais rápido aonde ele precisava chegar, que com certeza deve ser próximo aos bens materiais, à vida que ele viveu. Infelizmente, gente, nem todos os espíritos chegam lá e quando acordam para o plano espiritual aceitam, tá? Alguns aceitam uma boa. Ele também sofreu uma tragédia, caiu, infelizmente ficou acho que 2 ou 3 dias lá em coma e acabou tendo morte cerebral e partindo, né? Ali já mexeu muito com o psicológico dele, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano. Então lembra que eu falei que lá em cima tem um hospital psiquiátrico dos espíritos, gente. Lá, quando ele acordou, infelizmente ele fugiu. O espírito dele tem essa permissão. Lá você faz a escolha, ou você se cuida ou você vai para um umbral. É de 2 a 1. Ou evolui ou volta para trás. Lá não tem meio termo, tá? Ou você escolhe seguir uma linha para o reencarne, ou você fica lá penando. Você entendeu? Senão não existia o nome alma penada, gente. Então vamos aí ler também, buscar a ciência da espiritualidade para a gente entender também, tá? O Gugu, um espírito não aceitado no plano espiritual. Ele não se aceitou, tá lá sofrendo devido ao dinheiro que ele tinha, aos bens materiais, a briga familiar que hoje está. Vai ter muito mais briga, gente, vai ter muito mais confusão. Ainda eu vejo uma guerra muito grande entre as filhas e o filho, tá? Onde vai ter ali uma reviravolta muito grande, vai ter uma polêmica muito grande. Eu vejo até tendo que fazer exumação de corpo do Gugu, tá? Vai ter uma acusação aí de que alguém não é filho dele, vai se bobear. É que hoje em dia a ciência acho que nem precisa mais disso, mas se bobear vai chegar até a exumação do corpo dele, tá? Porque eu vejo o corpo dele sendo retirado para algum exame, para algo assim, tá? Alguma investigação que vem aí em cima do Gugu, do corpo do Gugu. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.